Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. E Michele Bolsonaro envereda por caminho perigoso e de resultado bem certo. Primeira-dama volta a fazer ataques de fundo pseudo-religioso para atingir Lula, mas resultado eleitoral é desconhecido. Em duas manifestações, Michele Bolsonaro já acumula dois dos mais virulentos ataques de bolsonaristas ao PT, a Lula e as gestões do partido na presidência da República, sempre envolvendo seu fanatismo religioso, que acredita estar a favor da reeleição do marido. Michele envereda por um caminho perigoso, a exploração desmedida e sem controle de supostos preceitos religiosos, e cujo propósito pode ser bem certo o de garantir a recondução de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. A primeira e disparatada, evocando o pseudo-sacro, foi no domingo. Num culto em Belo Horizonte, Michele disse que o Palácio do Planalto, no tempo de Lula, era um lugar consagrado aos demônios, com cozinha consagrada a demônios e o Planalto consagrado a demônios. Ontem, atacou Lula e as religiões de matrizes africanas ao postar um vídeo do petista no encontro com lideranças de religiões afro e acusou Lula de entregar sua alma para vencer essa eleição. Na verdade, ela postou uma legenda para a imagem com a frase: "Isso pode, né? Eu falar de Deus, não." Como se o Lula tivesse, em algum momento, criticado a Michele por falar de Deus e não por explorar Deus. As duas manifestações da primeira-dama caíram muito mal, inclusive entre os evangélicos. Resta saber se essa cruzada contra Lula nesse tom irá continuar e se, de fato, dá votos novos a Bolsonaro ou se só está pregando para os seus. O fato, seja lá o resultado eleitoral que tiver isso, é que intolerância religiosa no Brasil é crime. Com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, é verificado um crescimento da discriminação religiosa e, por isso, na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. A Michele Bolsonaro, ela simplesmente vincula religiões de matriz afro a entregar a alma ao demônio. Ou seja, isso é crime e dá cadeia. E se espera que as autoridades tomem uma providência contra isso. Apesar do crime de intolerância religiosa claríssimo de Michele Bolsonaro, o Twitter, segundo a Folha de São Paulo, não suspendeu a conta dela por publicar esse conteúdo de, repito, intolerância religiosa, um crime previsto em lei. Diferentemente do que afirmam posts, a primeira-dama não tem perfil oficial na rede. Página fora do ar é de apoio a ela. São falsas as postagens afirmando que a conta da primeira-dama Michele Bolsonaro foi suspensa pelo Twitter porque ela não tem conta no Twitter. E Aécio Neves informa ao TSE que seu patrimônio encolheu e declara 1,9 milhão. O tucano tinha 6,1 milhões em 2018 e agora ele diz que tem 1,9 milhão de reais de patrimônio. O deputado e candidato à reeleição Aécio Neves informou ao TSE ter um patrimônio de 1,9 milhão. O valor representa uma perda de 4,2 milhões em relação ao que foi declarado pelo tucano em 2018.
Na eleição passada, o mineiro disse ter 6,1 milhões. Os dados estão disponíveis no portal Divulga Contas do TSE. Entre os bens declarados por Aécio neste ano estão um apartamento de 220 mil, um automóvel de 130 mil. A maior parte da queda do patrimônio se deve à diminuição da quantia referente às cotas ou quinhões de capital que diz respeito às participações societárias. De acordo com o informado ao TSE, o deputado também deixou de ter aplicações de renda fixa. Em 2014, quando Aécio foi candidato à presidência, o valor informado de patrimônio foi de 2,5 milhões. Ou seja, o patrimônio de Aécio triplicou de 2014 para 2018, quase triplicou, e perdeu tudo que ganhou com mais algum juro em 2022 em relação a 2018, isso partindo do pressuposto que essa declaração é verdadeira. E no valor econômico, na Fiesp, Lula defende reformas e resgate da credibilidade do país. O petista reclamou do uso eleitoreiro do Auxílio Brasil e fez acenos ao agronegócio. Em uma apresentação para empresários realizada ontem na Fiesp, o ex-presidente Lula afirmou que o Brasil atravessa uma severa crise de credibilidade internacional e fez acenos ao agronegócio, promessas de reformas e juras de responsabilidade fiscal. Na verdade, o que o Lula disse é conhecido e muito bem conhecido por todos os que estavam ali na Fiesp. Muitos empresários, inclusive, reclamam da crise de credibilidade do Brasil por conta das ações de Bolsonaro, que acabou com o investimento estrangeiro no nosso país, inclusive pelas ameaças dele de ruptura institucional, o que assusta o empresariado, porque a primeira coisa que se quer ao investir num país é segurança jurídica, e ritmo e clima de golpismo não combina com estabilidade jurídica. No valor também, Fachin proíbe o ministro da Saúde de fazer cadeia nacional e mentir sobre a pandemia. O presidente do TSE, que atuou na defesa intransigente, peremptória e impávida da democracia, afirmou ontem, ao fazer um balanço de sua gestão, que atuou na defesa intransigente, peremptória e impávida da democracia. A Justiça Eleitoral está inteiramente irmanada da defesa da democracia. Em um dos seus últimos atos como presidente, Fachin tornou pública a decisão de proibir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de fazer um pronunciamento em rede nacional com elogios ao combate que o governo teria dado à pandemia. O Ministério das Comunicações havia pedido autorização do TSE para que Queiroga pudesse lançar publicamente a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação de 2022. Porém, ao analisar a íntegra do discurso planejado, o presidente do TSE entendeu que o governo aproveitaria para fazer propaganda de suas ações recentes em defesa ao princípio da impessoalidade, o que é vedado pela legislação eleitoral. Haddad, segundo o jornal O Globo, quer aulas de racismo estrutural nas academias de polícia em São Paulo. Nova disciplina visa ações efetivas para a redução de mortes da população preta. O petista Fernando Haddad apresentou ontem à Justiça Eleitoral seu plano de governo para que, caso seja eleito governador de São Paulo, em um dos tópicos tratados que diz respeito à segurança pública. Haddad, além de prometer uma valorização da carreira e a recomposição de pessoal das polícias, prevê reformular a formação dos agentes de segurança. Há previsão, por exemplo, da criação da disciplina Racismo Estrutural nas escolas e academias de polícia para, segundo o plano de governo, implementar ações efetivas para a redução de mortes da população preta. Na verdade, vai ser o primeiro, se Haddad realmente for eleito, vai ser o primeiro governo de São Paulo que combate um mal que aflige as polícias neste estado há muito tempo, que é um racismo descontrolado,
praticado, inclusive por policiais pretos. Isso é um absurdo que acontece em São Paulo. Nunca nenhum governador tomou cuidado de fazer com que a PM deixasse de ser racista. E esse é um passo importantíssimo, não só para a evolução cultural de São Paulo, mas como do país inteiro. Cultural no sentido da cultura do racismo implantada nas nossas polícias. E a atuação de delegados da equipe de Lula gera mal-estar na Polícia Federal, porque o chefe da Polícia Federal, um bolsonarista empedernido, não gostou de os delegados que cuidam da segurança de Lula na Polícia Federal, durante a campanha que vem aí, tenham dito que Lula é o candidato que mais corre risco de agressão de radicais de extrema-direita. Ações da equipe da Polícia Federal escolhida para realizar a segurança do Lula durante a eleição de 2022 têm gerado mal-estar dentro da corporação. Um ofício enviado pelos delegados para as superintendências com pedido de apoio para as viagens do petista, revelado pela Folha na terça-feira, dia 9, virou ponto de discussão interna e provocou reação do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes. Segundo relatos, o documento encaminhado pelas chefias da PF nos estados foi considerado fora do tom. Fake news, deepfakes, infiltração de milícias e facções. Como a Polícia Federal se prepara para combater crimes eleitorais. O grupo faz parte do esquema inédito que a polícia montou para atuar nas eleições deste ano. Numa sala do 7º andar do novo prédio da Polícia Federal em Brasília, 7 homens se debruçam sobre 3 telas de computador, cada um com softwares próprios para o cruzamento de dados. Eles fazem varreduras nas redes, monitoram grupos de apoiadores políticos e analisam documentos compartilhados pela Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O grupo, que integra a Divisão de Crimes Eleitorais, faz parte do esquema inédito que a polícia montou para atuar em 3 frentes nas eleições desse ano. Ações contra campanhas de fake news na internet, influência de milícias e facções criminosas e transações financeiras que possam impactar a disputa eleitoral. Todo esse aparato, ele se volta para combater, acredite se quiser, o bolsonarismo, que tem as milícias digitais e que é especializado em disparar fake news por diversos meios. E Bolsonaro registra candidatura no TSE e declara 2,3 milhões de bens. Porém, isso conflita com os dados apurados anteriormente, porque o Bolsonaro já foi, aliás, a família Bolsonaro já foi acusada em 2018 de ter um patrimônio muito maior. O jornal Folha de São Paulo revelou em janeiro de 2018 que o então deputado e presidenciável Jair Bolsonaro e seus 3 filhos que exercem mandato eram donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos 15 milhões de reais, a maioria em pontos altamente valorizados do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca. Flávio Bolsonaro, hoje senador, havia negociado 19 imóveis nos 13 anos anteriores. Os bens de Bolsonaro incluíam ainda carros que iam de 45 mil a 105 mil, um jet ski e aplicações financeiras em um total de 1,7 milhão. Então a declaração de bens de Bolsonaro é uma peça de ficção. E no Globo, a trégua de Moraes à frente do TSE que só o governo enxerga. O governo está achando, não se sabe por quê, que o Alexandre de Moraes, à frente do TSE, em substituição a Edson Fachin,
iria ser mais maleável que o Fachin, não se sabe por quê. A aposta dos bombeiros do Palácio Planalto de que Alexandre de Moraes adotará uma postura de trégua como presidente do TSE deve se frustrar. O ministro já sinalizou abertamente a colegas da corte que sua caneta está carregada para assinar, especialmente atos e resoluções do TSE que endureçam ainda mais a defesa do sistema eleitoral e das urnas, foco de ataques do presidente Bolsonaro. E debate sobre a democracia, segundo a Folha, incorporou luta antirracismo entre as cartas de 1977 e 2022. Para que se tenha uma ideia, senhoras e senhores, o que está acontecendo no Brasil hoje, é o seguinte: em 1977, a Carta pela Democracia não abordou o problema do racismo e aborda na Carta de 2022. 45 anos depois, essa Carta pela Democracia parece retroagir no tempo e levar para o passado os problemas que o endireitamento do Brasil, a guinada do Brasil para a extrema-direita, provocou no país com uma explosão de racismo por aqui. É muito triste que o nosso país tenha piorado tanto de 1977 para cá, até porque em 1977 vigia uma ditadura formal no Brasil. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.